Hoje nós vamos falar muito mais do que sobre um jogo, nós vamos falar sobre uma empresa que praticamente fez um tipo de jogo. Não foi ela que inventou, mas foi ela que fez acontecer. A história de hoje é sobre... Sim, meus amigos, eu sou Ed Antonini e mais uma vez lembrando que os meus vídeos eles são feitos muito na pressa e tudo mais, eu não tenho muito tempo, então por causa disso você vai me colocar aí no seu ouvidinho enquanto você tá jogando, lavando a louça ou limpando a casa, você vai e me escuta porque não tem muito acontecendo aqui nessa tela, né? Então anda com o tio Ed e vamos conhecer um pouco sobre a id Software, essa empresa que revolucionou o mercado de jogos com esse joguinho chamado Doom. A gente está falando sobre o fim dos anos 80, uma época em que quem reinava na indústria de videogames mesmo, pelo menos assim, aqui nas Américas e na Ásia, eram os videogames como o Nintendo e o Master System. A gente tinha também os arcades e a gente tinha os jogos de computador. Mas jogos de computador era uma coisa completamente diferente. Eles não eram tão animados quanto um jogo de videogame. Eles eram coisas mais paradas, telas estáticas, point and click, era o máximo que você tinha. Você tinha até lá um simuladorzinho de corrida e essas coisinhas, mas assim, o videogame é que tinha o jogo bom mesmo, e o computador era uma coisa meio que deixada de lado. E essa história começa com 4 carinhas: John Carmack, Adrian Carmack, John Romero e Tom Hall. Eles trabalhavam numa empresa que enviava software por assinatura por disquete, a SoftDisk. E eu falei pra você de todo esse negócio que os jogos de PC não faziam do mesmo jeito que os jogos de videogame faziam, que era um nível completamente diferente, é porque jogos de PC não conseguiam fazer uma coisa que você via direto em jogo de videogame, que era o side-scrolling, que é o bonequinho andando lá da esquerda pra direita, ele tava andando lá e a tela vai andando junto. O melhor que se conseguia fazer no PC na época era na hora que acabava uma tela, lia outra e o boneco continuava de um lado. O John Carmack, ele olhou pra tudo isso e falou: não, mano, não rola, a gente tem que dar um jeito de fazer. E um jeito de fazer eles deram. Inclusive eles até levaram essa ideia pra Nintendo, que virou assim e falou: não interessa, a gente quer fazer com o nosso hardware aqui. E dessa história, andando um pouco, saiu o jogo Commander King, que era um side-scroller pra PC, que pra época, quer saber, era bem interessante e eu me diverti com ele. Foi essa série de joguinhos do Commander King e mais outros joguinhos que eles fizeram que deu dinheiro pra eles e eles fizeram a id Software. A id Software? Não importa. E nessa de brincar de fazer jogo 3D, outras empresas também tentaram. Aí jogo que saia a linha do Catacomb, por aí vai. Os jogos 3D estavam começando no PC, só que assim, primeiro, eles não eram 3D de verdade e eles não eram tão divertidos assim, o pessoal não estava tanto se interessando. Até que um dia, lá na id, o John Carmack, ele vira assim e fala: olha só, temos aqui um joguinho, Wolfenstein 3D. Wolfenstein? Não importa. O que importa é que eles conseguiram fazer um jogo nessa perspectiva 3D, um first person shooter, que esse nome nem existia na época, que era legal, era divertido e deu muito certo. Que esse jogo, como eu disse, não era 3D de verdade. Eles usavam uma técnica chamada Raycasting, que era tipo, fazia sabor 3D. Você tinha ali uma ideia, mas não era exatamente 3D e tinha muita limitação. Os tetos e o chão tinham que ser sempre da mesma altura. E todas as paredes faziam ângulo só de 90 graus. Escada, textura em teto, luz dinâmica, nada disso existia na época, mesmo porque a galera tava ali no máximo, no 386, tava começando a entrar o 486, e assim, computador definitivamente não tinha poder de fogo para fazer isso. Mas esse John Carmack, cara, o cara é gênio, Ele continuou estudando, ele foi atrás de um troço chamado BSP, adaptou para o jogo e foi lindo e foi maravilhoso, e ele conseguiu fazer uma engine que aí de fato era 3D e tinha mais recursos. Nascia então a engine do Doom. E é isso, John Carmack era um cara muito bom de fazer essa parte técnica, mas um jogo, ele ainda precisa de um design de fases. Um jogo precisa de história.
E é nessa que eles lá dentro começaram a se tretar. Virou praticamente a guerra civil. O Tom Hall, ele chegava assim e falava: não, galera, tem que ter história. E a gente vai criar uma história maravilhosa. E vai ser tudo muito lindo. E meu jogador vai se envolver. E os dois Johns, o Carmack e o Romero, viraram e falaram: não, mano, não. Se tá atrapalhando a jogabilidade, mano, foda-se a história. O jogo tem que ser divertido, tem que ser legal. História é secundário. No final, toda a bíblia que o Tom Hall tinha escrito, boa parte não foi usada, um monte de ideia foi só jogada fora e eles decidiram por fazer níveis divertidos de sair atirando. Só que por mais que a id tivesse feito dinheiro com todos aqueles outros jogos antes, ainda não era dinheiro suficiente para fazer uma coisa do tamanho do Doom. E é da necessidade, meus amigos, que surge a criatividade. Os caras foram numa empresa canadense chamada Sound Ideas e compraram bancos de áudio. Um monte de som pré-pronto, pré-gravado, que eles licenciavam para poder usar à vontade. Eles não fizeram sons, eles compraram feitos já. Só para você ter uma ideia, curiosidadezinha. Sabe o Imp, aquele monstro mais básico do Doom, do Doom original ali, pá. Na hora que você mata ele morre, obviamente, faz um barulhinho dele morrendo. Veio do som, talvez por acaso, de um camelo acasalando. E todo bom jogo de ação precisa de uma música boa. É nessa que eles chamaram um carinha chamado Bob Prince, que era um veterano da guerra do Vietnã, que tinha virado advogado e fazia umas músicas aí. John Romero chega pra ele, joga uma pilha de CD de heavy metal e fala: irmão, faz isso sem ser isso. Copia, mas não deixa igual. Ficou aquela trilhazinha que você conhece, que é basicamente não sendo Pantera, Alice in Chains e Metallica. Definitivamente não é nada daquilo. Os caras lançam o jogo da mesma forma que eles tinham lançado todos os jogos anteriores, que era a melhor maneira de você distribuir um jogo na época. Você botava numa BBS, que é um precursor da internet, a primeira parte do jogo. O jogo normalmente era dividido em capítulos, você botava o capítulo 1. Era maior que uma demo. Era jogo suficiente para você se divertir. Tá lá na BBS, compartilhem à vontade o primeiro capítulo. Você jogava, você gostava, você mandava um cheque pelo correio e depois voltava o disquete com o jogo inteiro. Mas deu muito certo, mas vendeu muito. E eles colocaram mais uma coisinha muito importante no jogo: a oportunidade de você fazer as suas próprias fases. Então, meninão, se você acha que hoje Minecraft é nossa, porque eu consigo fazer a minha próprio jogo, minha própria fase, Roblox, não, porque eu consigo. Mano, a gente já tava fazendo isso na década de 90. E o pessoal ia fazendo fase. Tinha fase muito boa, tinha fase muito ruim, e tinha uma galera que mandava muito bem. Uma galera chamada Team TNT, que a 5 minutos deles lançarem um baita de um pacote cheio de fases, o TNT Evolution. A id chegou lá pra eles e falou: deixa eu comprar esse negócio aí, não lança de graça não, eu compro. Pois compraram o pacote dos caras, mexeram mais um pouco, transformaram num produto comercial, e isso se transformou no Final Doom. Cara, teve o Doom, teve o Final Doom, teve o Ultimate Doom. Acho que o Ultimate veio antes do Final. Teve o Doom 2. Eles licenciaram a marca para Midway e teve o Doom 64 para o Nintendo 64. A gente está falando de uma empresa que estava lucrando por ano 20 milhões de dólares. Os moleque, 26 anos, comprando Ferrari assim à vista, cash. Só que nem tudo nessa história é legal. O que acontece é que em 1999 acontece a tragédia de Columbine. Pessoas morreram por causa disso e os culpados, os atiradores, foram identificados como grandes fãs de Doom. E claro, a mídia adora fazer coisas para chamar muita atenção e tudo sempre foi relacionado. Isso gerou um grande terror no mundo todo por causa dos jogos violentos. E a gente também está falando de uma época que Mortal Kombat tinha acontecido também. Era um jogo muito famoso. Pânico tomou conta da mídia, houveram comissões aí de governos e no final de contas, na América do Norte, acabou acontecendo a ESRB, que é a agência de classificação para os jogos, que agora quando você compra um jogo, ele tem uma classificação ESRB. Aqui a gente tem uma classificação um pouco parecida, que é do Departamento de Justiça.
Mas voltando um pouco no tempo, o que acontece é que é o seguinte, depois de todo o sucesso de Doom, a id não ia ficar parada e precisava evoluir. E essa evolução veio com o nome de Quake. E Quake foi um negócio muito complicado para a empresa, porque por causa dele eles começaram a brigar de verdade mesmo. O John Romero há muito tempo já estava encasquetado em fazer um épico medieval de fantasia. Só que limitação técnica, de potência de hardware e de tempo fizeram virar um shooter marrom. O clima não estava legal na produção desse jogo, num ponto que o John Carmack quebrou uma parede para ficar vigiando o Romero para ver se ele estava trabalhando de verdade ou se ele só estava jogando deathmatch. Foi toda essa confusão do Quake que, no final das contas, o John Romero acabou sendo saído da id Software e toda aquela formação que tinha todo um jeitão de banda de rock foi pro saco. No começo dos anos 2000, a id Software começa já e lança o Doom 3. 2004 para ser mais preciso. O Carmack tinha feito um algoritmo de iluminação dinâmica que todo mundo acabou chamando de reversa de karma. Isso no futuro acabou gerando um calorzinho com a Creative Labs, porque o que acontece? A Creative Labs patenteou esse algoritmo. Deu um baita entrave quando o Carmack virou e falou, olha, essas engines que eu tô fazendo, em algum momento elas devem ser de código aberto, até pra galera poder portar esses jogos para Linux, por exemplo. E quando ele foi fazer isso, a Creative Labs virou e falou assim, olha só, a gente vai processar. A solução disso foi que o Carmack teve que mudar o código do algoritmo dele, e assim, foi ridículo, porque foi mudança de 4 linhas para não ser o mesmo código, e daí ele conseguir liberar isso publicamente. Mas isso foi importante também porque o que acontece? Hoje a gente tem as engines da id, as id techs que a gente chama hoje, sendo liberadas publicamente, as versões mais antigas, porque, afinal de contas, ele começou com esse negócio. A id Software é um estúdio que cresceu muito e muito rápido, e ela começou a enfrentar um problema que era que eles já não eram mais um estúdio independente, arranjava uma publicadora para soltar o jogo e era isso. Todo esse processo estava ficando muito custoso lançar um jogo do tamanho dos jogos que eles estavam fazendo. E foi lá por 2009 que eles acabaram sendo comprados pela ZeniMax, que por acaso era dona da Bethesda. E agora, sobre o controle da ZeniMax, eles tentaram fazer um Doom 4 muito parecido com o Call of Duty, para competir aí com os Call of Duty Battlefield da vida, e teve uma resistência muito forte e acabou virando um episódio chamado Call of Doom. Porque não fazia sentido nenhum. O cara do Doom, ele era, o cara que ia lá e matava os demônios e tudo mais, e como é que eles iam fazer um joguinho no estilo do Call of Duty com reload de arma? Não é a mesma coisa, não é o mesmo jogo. Foi isso que deixou o John Carmack fulo da vida, ele virou e falou, galera, não, então vamos pro VR e tudo mais. E a ZeniMax vira assim e fala, não, por que não? Porque não vai dar certo, você tem que fazer isso que a gente tá falando. Aí o Carmack virou e falou, então quer saber? Tchau pra vocês, eu tô indo embora, tô indo ali com a Oculus. E aí foi um pesadelo legal, porque ele foi pra Oculus, aí a ZeniMax queria processar a Oculus por causa que falou que o Carmack tava roubando código para levar para lá. Aí a Oculus foi comprada pelo Facebook, que nem era meta na época, e virou um baita de um imbróglio legal esse negócio. Imagina você estar sendo processado por 6 bilhões de dólares pela empresa, tecnicamente pela empresa que você fundou. Mas tá tudo bem, porque no final das contas nós não tivemos o Call of Doom, aquele Doom 4, e as coisas acabaram acontecendo e por fim a id Software lançou em 2016 Doom, que teve a sequência Doom Eternal e depois Doom The Dark Ages, inclusive jogos divertidíssimos. Tudo isso na id Tech 7, que agora tá no comando do Billy Kahn. Inclusive a trilha sonora do jogo, ela estava agora sob o comando do Mick Gordon. Quando o álbum da trilha sonora foi lançado, a galera ouviu e falou, nossa, mas essa mixagem tá horrível. O produtor executivo, Marty Stratton, foi lá no Reddit e falou, mano, não tenho nada a ver com isso. A culpa é do Mick Gordon. E o Mick Gordon ficou quietinho nessa, até que em 2022 saiu todo um dossiê no Medium.
E era detalhe assim, a ZeniMax ela já tinha prometido a trilha sonora quando não tinha nem compositor para a trilha. E aí o Mick Gordon foi mostrando com planilhas e e-mails que ele estava fazendo tudo na promessa no gogó e não estava recebendo nenhum centavo, ele estava completamente duro, enquanto que a máquina estava rodando. E essa produção não estava batendo, o negócio não estava saindo, porque afinal de contas o cara nem contratado direito estava. A galera da ZeniMax virou assim e falou, não, junta aí uma turma, monta um álbum e vamos lançar logo. Sabe, chega pro engenheiro de áudio e fala, vai, monta logo esse negócio aí. Mas é claro que deu ruim, que essa é mais uma das histórias de como uma empresa indie lá no final dos anos 80 acaba fazendo parte do grande hall de corporações de videogame do mundo. Such is life. Eu espero que você tenha gostado dessa breve história do Doom. Eu fui Ed Antonini. Não se esquece de se inscrever, curtir, compartilhar, deixar aquele comentário, qualquer comentário que seja. Eu fico muito feliz de ouvir o que vocês têm para falar. Fala alguma história aí que você quer que eu conte, que eu sou bom de contar história, eu gosto de contar. Se eu sou bom, não sei, mas eu gosto de contar história. Então deixa aí no comentário qualquer coisa para me deixar minimamente feliz. E até a próxima, pra gente fazer mais um Lore Grinding. Eu fui Ed Antonini e tchau!